Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Nos fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Hoje vamos no texto, falaremos sobre uma reflexão em que o José Carlos de Luca coloca como vamos recomeçar? Na realidade, ele faz como uma pergunta, né? Vamos recomeçar? Acredito que quando tomamos um caminho errado e logo em seguida nos damos conta disso, Deus está falando conosco. Meu filho, vamos recomeçar? Mas a culpa tóxica pode tapar os ouvidos para os propósitos. Pode tapar os ouvidos para os propósitos de Deus, nos deixando presos às grades de uma prisão que nós mesmos nos impomos. Certamente, Jesus, mais do que ninguém, sempre entendeu que o erro faz parte da trajetória humana e que o insucesso de hoje será transformado em êxito amanhã, desde que não fiquemos aprisionados na culpa, repetindo os mesmos comportamentos. Então, o que ele menciona, José Carlos de Luca, é que a culpa ela é um sentimento, um estado emocional que nos congela, que nos paralisa, que nos intoxica. Existem alguns livros do Divaldo, também do Chico Xavier, em que eles mencionam o quanto alguns espíritos que praticaram assassinatos, roubos, praticaram coisas muito ruins na vida deles enquanto encarnados, após o desencarne, ficaram presos ao sentimento de culpa. E esse sentimento, ele altera o nosso estado vibracional e acabamos por nos agrupar com outros espíritos na mesma situação. Então ficamos numa sensação de autoflagelo, como se a culpa, aquele arrependimento, fosse uma forma de retratação espiritual, e quando faz exatamente o contrário. Jesus ele nos convida ao recomeço. Todos aqueles em que Jesus se encontrou quando esteve aqui na Terra, em erro, ele fez a proposta de um recomeço. Ele fez isso inclusive no momento em que ele foi crucificado, quando ele perdoou aqueles que estavam ao lado dele e disse que eles subiriam aos céus junto a ele. Então, o que ele nos ensinou com aquele gesto? Que mesmo um bandido, alguém que está no erro, tem a oportunidade da reparação. O arrependimento é salutar, é saudável. A culpa não. Nós precisamos, assim, nos conscientizarmos dos nossos erros. Nos arrependermos é um processo necessário. Se a gente não se arrepende, a gente continua errando. Mas ficar alimentando a culpa, aí nós já abandonamos o aprendizado e entramos na paralisação. Porque a culpa, ela é como se ela fosse na contramão do nosso crescimento moral. Nos adoece. Tem muitas doenças físicas
que são reflexo da culpa. Alguns problemas, como por exemplo um AVC, um problema cardíaco, muitas vezes a gente fica ali com aquela mágoa, com aquele ressentimento, com aquele sentimento de que, poxa, não poderia ter feito aquilo, não poderia ter errado, sendo que a gente não tem como voltar atrás. O que a gente pode fazer com o que passou é aprender com o nosso erro e a partir dele, no presente, onde a gente tem alguma ação, a ação ela está sempre no presente, ela não está no passado e nem no futuro. Então, no presente eu posso absorver a concepção de que eu errei lá atrás, eu fiz algo que não foi legal nessa vida ou em outra encarnação e agir no sentido contrário daquele erro, tentando fazer a reparação do meu erro para projetar um futuro melhor, um futuro mais saudável. Muitas vezes, quando a gente reencarna com uma lista de coisas a serem resolvidas. E aí, nem sempre a gente consegue resolver tudo. Lá dentro, a gente tem a sensação de que fracassou em alguma coisa. Então, a gente tem ali que reparar com um familiar, fazer reparação com um filho, com um parente, com um amigo. E muitas vezes isso não depende só da gente, depende do outro também, ou depende até de algum momento em específico das nossas vidas. E aí ali a gente falhou e não tem como voltar atrás. O que nós podemos fazer? Seguir com o propósito de fazer esse reparo num outro momento quando for oportuno. Mas não adianta ficar se autoflagelando, se culpando pelos erros do passado, coisas em que a gente sabe, traz na consciência, traz no nosso campo mental, espiritual, o entendimento de que a gente tinha alguma coisa para ser feito ali, naquele relacionamento, e às vezes a gente fracassa. Fracassou, levanta, dá a volta por cima, faz uma prece, faz uma oração. Se for possível, faz a reparação. Se não for possível nessa existência, temos aí a eternidade para fazer os nossos acertos. Não podemos ficar nos flagelando e também nem a culpa nem a desculpa, né? Eu não posso ficar me culpando e nem me desculpando. Eu preciso ter responsabilidade espiritual, emocional, primeiramente comigo mesmo. Eu tenho que ser responsável comigo, eu tenho que ser responsável com a minha encarnação e a partir disso manter relacionamentos sensatos e com responsabilidade, sabendo que tudo que eu fizer, em algum momento eu vou colher. Todo bem que eu fizer eu vou colher e todo mal que eu fizer eu também vou colher. Então não existe ali um juiz que vá me mandar para o céu ou para o inferno. Existe a minha consciência que vai me levar para o grupo dos que estão mais livres espiritualmente, numa vibração de prosperidade, ou vai me levar para um grupo de espíritos, eu mesmo vou me conduzir, para um grupo de espíritos presos à culpa, ao ressentimento, ao rancor, a todo tipo de sentimento e emoção contrária às leis de amor, justiça e caridade, e eu vou ficar agrupada ali, né, curtindo aquela vibração extremamente negativa. Então tudo está em mim, a capacidade de superação infelizmente, a possibilidade de estagnação. Então, a proposta ali que o José Carlos de Luca está mencionando é de um recomeço saudável. Lembrando que Deus não tem pressa, né? Ele nos dá toda a oportunidade na encarnação para que a gente possa corrigir. Então, acho mais importante entender que vamos errar. Nós estamos aqui em aprendizado e não vamos errar uma vez só.
Então, errou, vamos recomeçar. Mas é aprender com esses erros, né? O ficar se culpando, como você colocou, vai nos estagnar. Agora, quando eu erro, eu reconheço o erro, eu analiso, faço autoanálise, né? Me acolho e procuro não errar mais, procuro corrigir e acertar o caminho, é isso que Deus espera da gente. A evolução, ela não dá salto. E nós vamos errar, todos. Nós estamos aqui para isso, para aprender. E no aprendizado é inevitável, né? Que a gente não cometa erros. Então a culpa só nos atrasa nessa evolução, nessa trajetória. Entender que vamos errar, que Deus vai compreender, temos aí a oportunidade de corrigir, né? Mas também não podemos nos acomodar, né? Sim. Estagnando na desculpa de Deus me perdoa, Deus é todo amor e Deus vai compreender, e eu me mantenho ali de forma consciente no erro. Então eu tenho um vício de comportamento e eu continuo ali. Então eu sou uma pessoa extremamente maldosa, ajo de má fé com os meus semelhantes, e eu fico assim pensando, eu entendi que eu tenho inúmeras oportunidades, que existe reencarnação, então, em outra encarnação eu resolvo isso. Só que não, porque quando eu desencarno, tem todo um processo para eu poder reencarnar novamente. E se vocês observarem, as pessoas não estão mais querendo ter filho. São poucos os casais hoje que querem ter filho, e quando eles querem, é um único filho. E nós temos na erraticidade, ou seja, desencarnados, uma quantidade enorme de espíritos esperando a oportunidade de reencarnar. E é uma conta que não fecha. Então a gente tem um monte de espíritos aí no erro, precisando vir para a carne para fazer os reparos, porque aqui é uma grande escola, e temos aí casais que não querem ter filho. Então, está cada vez menor, né? Está diminuindo a nossa possibilidade. Isso significa que eu vou ficar cada vez mais na erraticidade, e se eu estiver com muito compromisso espiritual, com muita dívida espiritual, porque me acomodei, é mais sofrimento. Então, eu tenho que me propor a mudança. Agora, quando eu tenho consciência de que eu errei e eu fico lá estagnado, chorando e sofrendo porque eu fiz besteira, também não vai adiantar. Eu preciso me arrepender verdadeiramente e fazer um gesto na direção da mudança, da transformação. Então vamos aproveitar a nossa encarnação ao máximo possível, aproveitar essa oportunidade em que estamos na matéria para crescer enquanto pessoa, promover uma mudança social, uma mudança no meio em que a gente convive, não só fazendo caridades, distribuindo cestas básicas, isso faz parte também, mas não só isso. Se eu puder ter uma consciência social em que eu vou sempre promover o crescimento de todos, para que todos tenham oportunidade, eu vou estar numa direção em que, com certeza, todo mundo pensando assim, a gente vai crescer enquanto humanidade, né? Nós estamos tendo aí várias reuniões aí agora com essa questão da ecologia, da necessidade de mudança no planeta, de que os países se comprometam a poluir menos, que haja, né, o crescimento material, mais responsabilidade com os nossos mares, com os nossos rios, com as nossas florestas. Então, a gente tem que se conscientizar e conscientizar nossos filhos desde muito pequeno, para que tenha respeito à natureza, porque tudo é de Deus, nós fazemos parte dessa natureza. Então a gente não pode destruir a casa que a gente vive.
O ser humano é o único ser que destrói a própria casa em que precisa dela. Os animais, eles preservam, nós destruímos. Então precisamos nos conscientizar, enquanto estivermos aqui encarnados, de uma forma individual e coletiva, para que a humanidade possa progredir. É isso aí. Vamos guardar nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz, de fé, de perseverança. E junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que está passando por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com pensamentos suicidas, com depressão, que possam ser envolvidos em energias de amor, de luz, de fé, de perseverança. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. E principalmente vamos vibrar pela família. Pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desrespeito entre casais, entre pais e filhos. Vamos envolvendo essas famílias em energias de amor, de paz, de perseverança. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos parentes e amigos, que sejam todos envolvidos em energias de amor, de proteção, de fé, que esse sentimento de amor possa contagiar nossos vizinhos, moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifiquem a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para ao bebermos, que possamos curar nossas enfermidades, que possamos eliminar a nossa culpa, que possamos fortalecer a nossa fé, o nosso amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham na página Aura Vibração Espiritual, no Facebook, no YouTube. Continue nos acompanhando, curtindo a nossa página, compartilhando, porque a nossa única intenção é falar de paz, de amor e de evolução. E nunca se esqueçam que nós amamos vocês. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau. Beijo inédito.